Olá, boa noite. Bora para mais um papo estoico. Essa noite aqui, inverso. O Marcos da Estoicismo Brasil vai estar fazendo as perguntas. Daqui a pouquinho já vai estar aí. Boa, já está aqui. Deixa eu chamar o Marcos aqui. Olá, Fala, Ivan, boa Marcos. noite. E aí, meu cara, tudo bem? Tudo ótimo, e você? Tudo ótimo. Bom Vamos falar lá, contigo pessoal. novamente, né? Agora invertendo os papéis aqui, né? Pois é. Eu acho importante que a gente possa conhecer também um pouco do trabalho que você realiza, tanto no estoicismo prático como na Nova Estoa. Então, pessoal, muito boa noite aí a todos, pessoal que está acompanhando aí. Meu nome é Marcos Polo, eu sou o editor do canal Estoa Brasil. Fui convidado aí também para participar desse projeto incrível que é a Nova Estoa. Nós vamos inverter aqui os papéis e eu vou conversar um pouquinho com vocês para que a gente traga um pouco da experiência do Ivan. O Ivan, ele é fundador da Compass, que é uma empresa especializada em Customer Experience para empresas de software. Olha só, impactando mais de 30 milhões de usuários em mais de 6 mil empresas. A Compass foi adquirida pela Umi em janeiro de 2022. Então, o Ivan é um empreendedor aí também. Então, já faz aí algum tempo ele atua como diretor executivo de Customer na Umi, que é a área que integra os times de Customer Success e Customer Experience, tendo cerca de 100 pessoas em sua equipe. Ou seja, o Ivan todo dia aí tem uma rotina bastante corrida e a vivência de estoicismo dele vai ser bem interessante. Então, aí quem está entrando aí, envia aí essa live aí para quem está acompanhando. Peço aí ao pessoal que está nos seguindo que compartilhe esse momento. E o Ivan, como todos sabem aqui também, ele é editor do Estoicismo Prático. O Estoicismo Prático é um canal também parceiro, onde nós acompanhamos bastante aí as postagens, as divulgações do estoicismo. E o Ivan, fundador da Nova Estoa. O que é a Nova Estoa? A Nova Estoa é uma fundação sem fins lucrativos que tem como objetivo impactar positivamente 1 milhão de pessoas por meio da filosofia estoica. Então é uma missão nobre, mas uma tarefa árdua, né, Ivan? Então espero que Com todos aí certeza. que todos que estão assistindo aí aproveitem esse papo estoico hoje com o Ivan Biava. Ivan, é, eu acho que podemos já dar início aqui ao nosso papo estoico. Eu queria começar fazendo a pergunta clássica aqui para você. Como que o estoicismo entrou na sua vida, Ivan? Boa, boa noite aí para quem está nos ouvindo. Eu comecei a estudar sobre filosofia, psicologia e empreendedorismo lá com 13 anos. Então, aconteceu de uma forma. Eu sempre estive com o livro na mão, sempre gostei de ler. E eu sempre fui muito metido, assim, né? Então, aquilo que era mais difícil era o que eu queria aprender. E aí coincidiu que a minha sala de aula, ela ficava na frente da biblioteca da escola, né? Uma escola pública. E, e a primeira fileira de livros que tinham eram livros de filosofia e livros clássicos da literatura. E eu li os títulos, né? Que inclusive não podia pegar esses livros, né? Então eu não lembro como, mas eu convenci alguém lá a poder pegar esses livros. E então eu comecei a ler sobre filosofia nessa época e lia muito na internet também. Então eu passava as tardes no final de semana, por exemplo, coletando pensamentos, frases, lendo sobre filosofias das mais variadas do possível, né? Então lia os asiáticos, lia grandes líderes, né? Se você
eu ainda tenho um Word, né, com um monte de pensamentos, alguns que eu escrevi também, e dos mais variados o possível, né? Vai de Shakespeare a Churchill, vai para Confúcio, mas ainda não foi nessa época que eu conheci o estoicismo em si, né? Nessa época eu estava mais imerso na filosofia e na psicologia. E eu conheci a primeira prática estoica mais ou menos ali com uns 20, 21 anos, que depois eu viria a saber que é a de do controle. Eu conheci essa prática no livro do Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, do Stephen Covey, né? E quando eu comecei a controle, né, para quem está conhecendo, né, é basicamente você separar as coisas, os acontecimentos em duas categorias, que é coisas que estão no seu controle e coisas que não estão no seu controle. Né? E no caso alguns autores, eles ainda colocam a esfera da influência, né? Que é, pô, por exemplo, se vai chover ou não, você tem zero influência, mas se ela tem um comportamento do parceiro, por exemplo, que você não gosta, talvez você tenha um poder de influência, né? Você pode ir lá e conversar com a pessoa, por exemplo. Então, eu pratiquei a dicotomia do controle, né? Eu tinha muitos atritos que gerava com a minha família na época, especialmente com o meu pai, e na época o entendimento de que eu não posso mudá-lo, mas eu posso mudar a mim mesmo, né? Foi, por mais parecer uma coisa óbvia, né? Falando agora, na época foi extremamente significativo. Então eu passei a mudar a mim mesmo. Né? Então aquilo que eu gerava atrito passou a não existir mais, né? Fora eu ter conversado mais abertamente e tudo mais, hoje tem uma relação excelente com meu pai, e eu vi que a transformação de mim mesmo também abriu espaço para que ele mesmo promovesse as suas próprias autossuperações. E o estoicismo, de uma forma mais direta, né? Em 2016, minha empresa estava passando por um processo de investimento e aceleração em São Paulo, e uma das pessoas da aceleradora falou, pô, Ivan, as coisas que você fala e tal, acho que tem muito a ver com o que o Tim Ferriss fala. E eu não conhecia o Tim Ferriss na época, e ele me indicou que eu assistisse os TEDs, né, que tem do Tim Ferriss, e tem um TED específico que é um TED sobre estoicismo, né, que vocês pesquisarem lá em português, acho que defina por que você deve definir os seus medos e não os seus objetivos, né, acho que em inglês é Smash Your Fears, enfim, e aí ele traz lá a ferramenta do Fear Settings, né, para você descrever os seus medos, mas enfim, é basicamente um TED sobre estoicismo. Eu lembro que eu vi, gostei muito, gostei do Tim Ferriss em si, e o estoicismo, se vocês assistirem o TED, ele passa, meio que a passando, assim, a mensagem central está muito mais no definir os seus medos, enfim, toda a história do Tim Ferriss, do que necessariamente do estoicismo. Então, para mim, naquela época, eu estudei, eu pesquisei, né, dei um Google, Wikipedia, não sei o quê, achei interessante, mas não me aprofundei. Então, só vim me aprofundar de fato no final de 2019, quando eu estava buscando uma transformação ali mais significativa na minha vida, falando profissionalmente, assim, super difícil, e eu cheguei no meu limite. Falei, cara, eu preciso fazer as coisas de uma forma diferente do que eu venho fazendo. E o estoicismo surgiu ali como um sistema operacional, né, do qual já havia um hardware ali, talvez preparado para receber. E foi isso que aconteceu. Né? Então, dali para frente, eu fui lendo todos os livros, fui praticando, né, o que eu estava aprendendo, e, enfim, aí depois me associei com o estoicismo prático, depois surgiu a Nova Estoa, enfim, daí foi uma sequência de ações. Que legal, Ivan. Você falou da escola pública, a questão da biblioteca, do estudo. Você nasceu e cresceu no interior, aí, em cidade pequena do interior de Santa Catarina, né, em condições, como você já conversou, você já me disse, questões difíceis, né? Mas você teve sempre o apoio da sua família com relação a isso. Isso fez eu pensar aqui sobre o que a gente fala muito no estoicismo, as definições das coisas que são, do que é o bom, o ruim e o indiferente para os estoicos.
O que que você considera o bom, o ruim e o indiferente no seu crescimento e na sua educação? Boa. Eu nasci num contexto, né, quando eu nasci, meus pais não tinham onde morar, assim, né? Fui morar todos com os meus avós, né, numa casa lá, enfim, dividindo cama, etc. Era aquele negócio que você não podia passar margarina nos dois lados do pão, assim, senão minha mãe brigava, assim. Então, era um contexto financeiro ali mais delicado, né? Porém, minha família sempre foi muito amorosa, assim, né? Sempre foram muito carinhosos. Minha mãe, quando eu era pequena, ela se descobriu como empreendedora, né? Então, ela foi passando uma educação muito forte, assim, né? Essa condição financeira nunca apareceu como um empecilho. E então, acho que isso se conecta, depois eu vou conectar aqui com os conceitos do estoicismo, porque a minha mãe falava assim, Ivan, gente boa existe um monte, o melhor só existe um. Então, independente do que você for fazer na vida, busque dar o melhor e ser o melhor no que você está fazendo. E assim, ela foi trazendo uma educação que era sempre para frente. Então, era sempre, não, você pode, não, você consegue, isso depende de você. Não, pô, uma coisa deu errada, então, beleza, o que você vai fazer agora? Era sempre uma coisa assim, puxando. Então, não, isso me fez ter uma autorresponsabilidade muito grande, né, com as coisas, né? Saber que se eu agisse, né, estava no meu encargo ali, né, fazer as coisas acontecerem. E eu acho que isso hoje, agora olhando em retrospectiva, isso casa, né, um tanto com esse conceito, né, do bom, o mal e o indiferente no estoicismo, que no estoicismo ele olha tudo que é bom ou mal só existe dentro de nós. O que é bom são as virtudes e o que é mal são os vícios, que são o contrário das virtudes. E tudo que é externo a nós é indiferente. Então, é indiferente a nossa condição financeira. Ah, mas eu posso fazer um monte de coisas sobre isso. Com certeza. Isso está em agir com coragem, agir com moderação, né? Agir com virtudes. Agora, né, hoje tem uma condição financeira super boa, né? Acho que a vida foi muito boa assim para mim no geral. E no passado, né, eu comecei a empreender com zero dinheiro, né? Hoje, felizmente, não me falta nada. A questão é que se amanhã eu perder tudo que eu tenho, eu não vou perder a felicidade, porque o que é bom, o que é virtuoso está dentro de mim, né? E nesse caso, inclusive, estaria devolvendo aqui para a natureza, né? O que a própria natureza me entregou, ou me emprestou, né? Ao longo da vida. Então, o que está fora do nosso controle, ele é indiferente, né? Então, assim, como o Epiteto diz, né? Beleza, a gente tem direito a ter um pai e uma mãe, mas ninguém diz que tem que ser um bom pai, uma boa mãe, né? Felizmente, fui agraciado com bons pais, mas nem todo mundo tem essa sorte, né? Então, mas eu queria, nossa, seria tão bom se eu tivesse nascido numa família rica, mas está totalmente fora do teu controle. Você desejar algo que não é possível, inclusive, só te gera sofrimento. Sem dúvida. Então, né? Perfeito. Então tem uma série de pensamentos aí que acho que se aplicam aí de uma forma geral, mas sempre puxando para agir no que está no nosso controle, né? Agir com virtudes. E ao longo do tempo, e ainda estou aprendendo, ainda no começo de uma jornada, né, do Arete, né, esse caminho da virtude e da excelência. Legal, aí ter o apoio da família e a sua mãe foi muito sábia em já te ensinar desde muito cedo, né, a tomar as rédeas, né, das coisas que você pode controlar. Então isso é muito bacana, Ivan. E você já me disse também uma vez que quando começou a empreender foi como colocar um peixe dentro da água para nadar, né? Ou seja, no que a gente entende de estoicismo, você
a gente pode dizer que você encontrou a sua praia, você está vivendo de acordo com a natureza. Então, como que foi esse descobrimento para você, desse processo, nessa jornada de aprender o estoicismo e isso envolver essa área de empreendedor que você tem? Como que foi essa conexão? Boa, bacana. Bom, primeiro, né, como eu falei, na minha educação, eu já tinha um exemplo em casa ali da minha mãe empreendendo, então o empreendedorismo sempre esteve na minha veia. Quando eu comecei a trabalhar com 12 anos, né, mas de carteira assinada mesmo com 16. E já naquela época, tinha uma visão de fazer o meu melhor trabalho, né? Eu quero ser a melhor pessoa que já passou por essa posição na história dessa empresa. Era mais ou menos uma coisa assim. Então, eu sempre fui intraempreendendo nesse caso, né? Então, eu busquei automatizar ao máximo o trabalho que eu tinha, então de 8 horas ali de uma jornada, né? Como na época lá como auxiliar administrativo, consegui automatizar ali para 2 horas, então eu tinha 6 horas que eu sentava do lado das pessoas mais seniores e perguntava, cara, o que você não gosta de fazer que você pode me ensinar a fazer? E, e aí as pessoas iam me ensinando, né? Porque era menos trabalho para elas e eu ia aprendendo. Então, assim, com 16 anos eu estava sentando com os supervisores da empresa para discutir como é que eles podiam usar o orçamento, né? Eu fui dar treinamento nas filiais sobre questões administrativas, enfim, bastante coisa, né? Então, acho que isso era uma forma de empreender. Mas, assim, desde sempre, eu sempre gostei muito de engenharia, né? Então, sempre eu queria ser engenheiro da computação, porque eu queria, porque, assim, o que mais tinha avançado de tecnologia no mundo, né? Lembrando que eu sempre me puxo para fazer coisas mais difíceis ou complexas, inteligência artificial e robótica era o que tinha de mais avançado de tecnologia no mundo, né? Isso lembrando uma criança lá numa cidade de 45 mil habitantes no interior de Santa Catarina. E então eu queria trabalhar com isso, né? Eu vi que engenharia de computação era o caminho para fazer isso na época. Então engenharia, assim, eu sempre quis ser engenheiro, em resumo, né? Eu gostava de desmontar as coisas, gostava de criar, gostava de tecnologia, né? E mesmo, né, sem ter muito acesso, né? O máximo que eu tinha ali era um videogame. E então eu fui para a engenharia, né? Passei na Federal de Santa Catarina, né? Já era uma coisa que os meus colegas, né, era uma coisa impossível você passar numa federal, né? E eu tive essa conquista, entrei na engenharia elétrica e aí quando a gente começou a aprofundar na engenharia em questões mais técnicas, por que eu não fui fazer computação, né? Porque o mercado no Brasil de computação ele era muito ruim, né? Acredito que até hoje não seja tão promissor assim, porque ele trabalha muito com hardware, e aí não tinha mercado, basicamente, e teria que ir para fora, que também era uma coisa difícil de conquistar. Então, basicamente, a orientação foi, então, faz engenharia elétrica e aí você se especializa em eletrônica e coisas assim para trabalhar com robótica e inteligência artificial. Quando eu entrei na faculdade, acho que foi no segundo semestre, eu fui trabalhar com robótica. Eu fiquei 2 anos trabalhando com robótica, né? Sendo que o último projeto que eu trabalhei foi fazer a parte elétrica eletrônica de um submarino de pequeno porte. E só tinha eu da engenharia elétrica, né, fazendo isso. O restante era todo mundo da engenharia mecânica. E quando eu entreguei esse projeto funcionando, que a gente ligou lá os fios e estava tudo funcionando, né, eu usava um controle do Nintendo Wii para controlar um submarino pequenininho, né, embaixo d'água. Ligamos, tudo funcionando. Naquele momento eu vi que eu consegui fazer aquilo, mas de uma forma muito difícil, assim. Pô, eu tive que aprender a programar, tive que aprender um monte de coisa eletrônica, tive que aprender um monte de coisa de robótica. E eu vi que eu gostava dos temas, mas não era uma coisa que me vinha tão naturalmente, assim, né? E aí eu tinha colegas que eram engenheiros técnicos e que, com o meu próprio circuito, que eu montei lá no computador, na hora de montar,
Eu chamei um colega que era esse mais técnico e ele, não, só conecta aqui, pá, pá, pá. Ele pegou meu próprio circuito e conseguiu montar uma forma que eu não conseguiria fazer. E eu fiquei, cara, olha só, essa pessoa está na natureza dela fazer isso, né? Não é só estudo aqui, não é ter alguma coisa, né, que faz ela ter mais facilidade, e eu vi que eu não ia conseguir ser o melhor naquilo nunca. Eu ia ser mediano, né? E eu não nasci para ser mediano. Isso não faz parte da minha natureza. E, e aí, aquele momento ali foi um momento bastante difícil, né? Porque meio que o plano que eu tinha de futuro, ele meio que caiu por terra, né? Ou se não é, então, aquilo que eu estava pensando ao longo de toda a minha vida, ser um engenheiro técnico, trabalhar com robótica, inteligência artificial, vai ser o quê? Né? Então, ali foi um momento que foi muito difícil ali da minha vida, eu tive que imergir em mim mesmo, e o resultado final disso foi, eu sempre gostei de empreendedorismo. Eu estudo esse negócio desde os meus 12 anos. Minha mãe é empreendedora, né? Eu gosto de criar, eu gosto de fazer. Na faculdade eu pegava matérias que nem eram no curso que tinham a ver com isso. Cara, meu caminho é empreender. E aí quando eu lembro que eu conversei com meus pais na época, e eles tinham essa visão de que eu ia ser o diretor da Petrobras. Assim, né? Eu ia me formar e ia entrar na Petrobras como engenheiro e ia virar o diretor da Petrobras. E quando eu cheguei para eles e falei, pai, mãe, eu vou ser empreendedor, foi meio que um choque negativo assim, para eles. E eu lembro que eu falei assim, eu estava tão certo daquele caminho que eu falei assim, isso vai acontecer. Né? Se vocês me apoiarem, a chance de eu ter algum sucesso vai ser mais rápido, né, velho? Mas assim, se eu precisar trabalhar de garçom, precisar fazer o que for para seguir esse caminho, eu vou seguir. Porque eu tinha descoberto o que era da minha natureza. E aquilo estava pulsando dentro de mim. Assim. Então eu comecei a empreender com 21, né, lá em 2013. Né, faz 10 anos já. Legal. E ali a sensação era... tem um livro do Jack London que é O Chamado da Floresta, né? E ele fala desse chamado da natureza, né? Depois até fui ver lá que vocação, né, vem de vox, né, vem de vocatio, né, que é como se fosse um chamado realmente, né, interior. E eu sentia muito isso, assim, né, sinto até hoje. E então para mim foi quando eu comecei a fazer as coisas, parecia que tudo se conectava, tudo fazia sentido, né? E acredito, né, pelo que eu venho conquistando até que tem feito sentido. Perfeito, Ivan. Pessoal, podem ir mandando as suas perguntas aí, que no finalzinho a gente vai fazer perguntas e respostas com vocês. E vamos responder as perguntas na medida do nosso tempo também. Mas é muito legal isso, né, Ivan? Porque você mergulhou no princípio da filosofia, que é o conhece-te a ti mesmo, né? E se descobrindo, se entendeu e viu a sua natureza e de fato, isso vem florescendo, né? Porque, querendo ou não, falando mais um pouquinho, né, sobre a sua questão empreendedora, né? Você foi fundador da Compass, né? E hoje é uma empresa que impactou mais de 30 milhões de usuários em mais de 6 mil empresas. Isso é um número, de fato, significativo, né? E esse ano, a empresa que você fundou, ela foi adquirida por outra empresa, pela UMI, né? Como que o estoicismo ajudou você na tomada dessa decisão para vender a empresa que você fundou? Porque eu também sou empreendedor e sei muito bem que todo empreendimento, toda empresa que a gente abre é como se fosse um filho para a gente. A gente coloca muita energia nela e como que foi para você usar o estoicismo né, e tomar essa decisão de vender a sua empresa? Conta aí um pouquinho para nós. Boa. Bom, primeiro, a empresa, né, hoje eu entendo como uma extrapolação de algo que estava dentro de mim, né? Uma extrapolação, vamos dizer assim, do servir. Né? A gente está aqui nesse mundo para servir, né? Assim como os estoicos dizem, né? Que
a videira da uva, a macieira da maçã, enfim, né, empreender é algo que está dentro da minha natureza e, e assim, a gente pode empreender, deve ser empreendedor também, né? A gente pode empreender em qualquer área, né? Talvez alguma outra área a gente tenha mais encaixe, Perfeito. mas, assim, Sim. existem empresas que produzem bebida alcoólica, produzem comida que não é saudável, né? Então, nem sempre empreender vai para um caminho de contribuir positivamente para a sociedade, né? Então, assim, quando a gente fala de ter impactado mais de 30 milhões de pessoas, é um número que era a nossa estrela do norte, assim, uma coisa que a gente se norteava para entregar, porque a nossa empresa era especializada em experiência do cliente. Então, essas pessoas impactadas eram pessoas que a gente estava entregando uma melhor experiência, né, com os clientes que a gente servia. Então, isso já era uma forma de pegar, né, esse bem, né, de alguma forma, né, entregando pelo empreendedorismo. E quando chegou esse momento de ter uma proposta ali de compra, foi uma imersão de novo em vários aspectos, né? Primeiro porque era uma empresa investida, né? Então a gente tinha fundos de capital de risco, a gente tinha investidores, né? Vários investidores, né, na empresa. Então a gente tinha que levar em consideração tanto os interesses da companhia como um todo, tinha que levar em interesse dos investidores, etc. E agora, olhando para um aspecto mais meu, eu tinha que olhar para porque né, eu que ia entrar na empresa, ia continuar lá trabalhando, me levei muito o que é a minha própria natureza. Foi um dos critérios mais chaves da decisão. Por quê? Eu sou uma pessoa que eu me movo por propósito. Se eu não tiver um propósito, eu já tive isso, né? Eu não funciono direito. Então, eu comecei primeiro a entender. Existia um propósito na empresa, né, que estava ali fazendo uma proposta para nós. Eu vi que tinha um grande propósito, né, que era mover a economia brasileira, ajudando o empreendedor brasileiro a crescer. Então, a Almier tem essa visão, né, de você não vamos esperar políticas públicas, não vamos esperar governo, vamos nós fazer o Brasil e o empreendedor crescer. Tem um propósito forte que me brilhou os olhos. Assim, se for pegar o primeiro critério, foi esse. Eu tinha algo que estava muito ligado comigo. Obviamente que tinha ali um encaixe financeiro, né, na vida da empresa, eu tinha uma preocupação ali desde o início de todos os colaboradores, né, eles fossem migrados, né, para a nova companhia. Então isso foi interessante porque todos não só foram migrados, mas todos foram promovidos nesse processo. Então isso se reflete que hoje da equipe, né, eles estão na empresa, então eles continuam lá engajados, continuamos trabalhando juntos. Isso nem sempre em aquisições de empresas a gente vê isso. Então todo mundo abraçou a causa, né, assim, seguiu na empresa, ficou feliz ali. Essa é uma preocupação que eu tinha desde o início. Então, assim, tinha uma preocupação com o propósito, tinha uma preocupação com as pessoas, né, os colaboradores da Compesc, que são pessoas que nos ajudaram a chegar até ali, fossem também bem cuidados. Isso também era um critério que não era negociável, né, tinha que acontecer e tinha que ser bom. E beleza, agora estou uma companhia que tem 1.600 colaboradores, né, uma empresa muito maior, né, com mais de 100 mil clientes. Então, é tudo muito grande. Então, e era isso. Agora, que eu estou servindo, né, tem muito a ver com esse propósito, né, empoderar empreendedores para que eles cresçam e cresça a economia do Brasil. Isso tá ligado à minha natureza também. Legal, Ivan. Vamos falar um pouquinho sobre a fundação da Nova Estoa, projeto
importantíssimo no qual eu também faço parte. É, no caso, Ivan, eu queria saber um pouquinho quando e como essa ideia de criar uma grande comunidade estoica no Brasil surgiu. Porque Legal. quando você trouxe para mim essa ideia, eu achei de fato incrível e fui uma das primeiras pessoas aí a abraçar, tanto que nós fazemos parte aí do primeiro núcleo da Nova Estoa, então eu acho que é legal a gente retomar e falar um pouquinho da Nova Estoa e de como surgiu essa ideia de criar uma grande comunidade estoica no Brasil. Boa, a gente falou lá em abril do ano passado, né? Já faz bastante tempo, né? O Pois é, primeiro núcleo aconteceu só dia 2 de junho, né, do ano passado, mas a gente já estava criando isso antes, né, Marcos? pois é, pois é. E então, assim, eu digo que a Nova Estrela surgiu, né, na minha mente e no coração, né? Na minha mente porque eu estava querendo estudar e me aprofundar no estoicismo. E assim, de novo, acho que entra de novo numa questão do que é a minha natureza, né? Eu aprendo muito pela troca com as pessoas. Então, eu sempre tenho mentores externos, né? Tenho várias pessoas que ajudam, né? Como o Newton disse, né? Se vi mais longe foi porque sentei no ombro de gigantes. Então, assim como você mesmo, é essa pessoa, né? Que eu aprendo aí bastante contigo, né? E com as pessoas do Núcleo 1 também. Então, queria aprender, queria melhorar minha prática, queria ver outras formas de aplicar o estoicismo, como desenvolver mais valores, como desenvolver mais virtudes. E no coração, porque como é a minha natureza parte pelo empreender, e o estoicismo tem a questão do summum bonum, né, de você promover Perfeito. o bem maior, né, promover o bem para as pessoas. Então, para mim, juntou uma coisa com a outra. Eu sou empreendedor, eu preciso promover o bem para as pessoas, né? E pô, eu tenho conhecimento de tecnologia, tenho conhecimento de como crescer isso em escala. Então, vamos usar esse conhecimento que eu adquiri, né, que está muito ligado à minha natureza, para promover esse bem maior. Então, e assim, quando a gente participava dos eventos, tanto no Brasil quanto fora, você via que muitos pessoas que estavam estudando o estoicismo de diversas partes, elas queriam se conectar umas com as outras, queriam aprender juntos, mas não tinha nenhum local para que você desenvolvesse isso. Eu mesmo busquei, tanto no Brasil quanto fora, né, e não tinha nenhuma organização séria sobre isso. Né, e os próprios promotores do estoicismo ao redor do mundo viam essa demanda, mas não sabiam exatamente como fazer. E eu falei, caramba, eu aliando aqui a tecnologia com o empreendedorismo, eu acredito que a gente pode fazer isso. Então, alguém vai ter que começar esse negócio. Né? Não quero que fique centrado em mim de forma alguma, mas alguém precisa dar o start inicial. Então, foi isso. Né? Então, a gente começou trazendo as pessoas que já estudavam e já promoviam o estoicismo, e depois foi trazendo outras pessoas, né, que também estavam querendo desenvolver valores e virtudes. E eu, né, já tem mais de um ano aí a organização, então vem crescendo, né? Toda semana tem gente aplicando. Apesar de a gente estar falando dela, a gente nunca divulgou ela propriamente dito, né? Porque a Verdade. gente envolve pessoas e pessoas, cada um tem sua peculiaridade. E então não é impactar 1 milhão de pessoas, né? Hoje a gente, né, tem cerca de 30, 40 pessoas, né, na organização e mais 700, né, lá na comunidade online. Não é uma tarefa, uma tarefa nobre, vamos dizer assim, né? A gente está buscando promover o bem, e a ideia não é que, estude estoicismo que você vai ser mais feliz, né? Não é, ou estude estoicismo que você vai ter mais dinheiro, sei lá, qualquer coisa, né? Que Sim, costumeiramente você vê que é vendido. A nossa ideia é que entre na Nova Store, ter aqui uma estrutura para que você consiga desenvolver melhor valores e virtudes, né? Desenvolver uma vida mais virtuosa. A gente até evita, sempre que possível, usar esse termo estoico, né?
que parece que, não, eu sou estoico, você não é, então eu sou melhor que você e você é pior. Isso não tem nada a ver, né? Acho que está todo mundo padecendo da mesma doença, né? Que são dos vícios, né? Dos sofrimentos. Então, a gente se ajudar a puxar cada um pouquinho, né? Para um caminho mais virtuoso, né? Seja transformando a minha própria vida, seja sendo luz para as pessoas ao meu redor, acho que é uma coisa que vale a pena investir nosso tempo. Nossa, Ivan, perfeito. Nós já conversamos sobre esse pensamento já em outra live e eu costumo sempre comentar isso também com os seguidores do canal, do Estoicismo Brasil, que o que nós buscamos sempre é compartilhar o mesmo remédio no qual nós estamos utilizando, né? Somos todos pacientes que compartilham do mesmo remédio, sempre com uma atitude de bastante humildade e de mente aberta para aprender uns com os outros. Então, nesse processo é muito rico, de fato. Nós temos trocas aí semanais aí no núcleo do Nova Estoa e, de fato, é um aprendizado muito grande. E você que encabeçou tudo isso, puxou isso, conectou outros influenciadores também e canais que compartilham sobre estoicismo, de fato, estamos crescendo, estamos aí conseguindo impactar um número já grande de pessoas, né? Você, é claro, também, aproveitando que a gente está falando de Nova Estoa, você também ministrou o curso Como Viver uma Vida Feliz, que além de ser uma introdução ao estoicismo, ele também apresenta algumas práticas da arte de viver. Como que foi a construção aí e quais foram os principais ganhos para você em realizar esse curso, Ivan? Bacana. Bom, primeiro, nós conecta um pouco com a minha história, né? Então, na Compass, como eu era uma empresa pioneira no mundo, né, no que a gente estava fazendo, de inovação, a gente tinha que produzir muito conteúdo, né? A gente tinha que divulgar isso. E acabou que eu fiquei com essa missão, né, de ser o divulgador, né? Então, eu criei muitos métodos, a gente aprendeu muita coisa e compartilhava com o mercado. Isso foi ajudando a gente a virar referência no mercado, né, até ser o líder da América Latina no setor. E então eu sempre fui muito da prática e nessas divulgações eu dei centenas de palestras e workshops e eu sempre busquei fazer o mais prático possível, né? Então, assim, aquele negócio de ficar vendo palestrinha, e, cara, ninguém compete com o Google, né? O Google, em questão de conhecimento, ele vai bater qualquer um aqui, né? Mas o que a gente tem que pode ser único, né? Como é que a gente coloca isso na prática? Porque o estoicismo é uma sabedoria prática, ele não é uma sabedoria Perfeito. teórica. Então, só ler, né, sobre estoicismo não vai fazer você ser mais virtuoso. Não adianta ficar lendo um monte de livro, fazer curso, seja o que for, se você não colocar em prática. Então o curso tem uma ideia de quando você ensina, você aprende. Então era a minha forma de aprender. E também era a forma de compartilhar um pouquinho do que eu já tinha aprendido até então. E como eu sou muito ligado à ciência, eu fui conectando as práticas estoicas com a ciência. Então, por exemplo, o estoicismo tem a prática da gratidão. Legal. A gratidão hoje já é comprovado que quanto mais grato você é pelas coisas, se você faz uma prática, né, diária, enfim, tem uma rotina de exercitar a gratidão, você tende a ser uma pessoa mais feliz. Né, uma outra prática, o summum bonum, promover o bem aos outros. Né, já tem comprovações científicas de que se você promover o bem às outras pessoas, você tende a ter uma vida mais feliz. Então, foi buscando fazer essas conexões, tanto práticas quanto essas conexões com a ciência, para que não ficasse uma visão de que, não, o estoicismo é uma coisa lá de mais de 2000 anos atrás e não faz sentido hoje, porque o contexto lá atrás era muito diferente. E na prática não, né? A ciência está mostrando que essas práticas elas fazem total sentido e o que a ciência está descobrindo agora, né, com estudos e tudo mais, muitas coisas já eram ditas lá, né, milhares de anos atrás, né? Então isso
São quatro, né, foram 4 aulas, né, e toda semana com práticas, né, e era curioso, né, teve uma aula, por exemplo, onde todo mundo exercitou a gratidão e promover o bem. Deu para ver no próprio clima das pessoas que durante a própria aula que já mudou. Cara, imagina você fazer isso todos os dias, né? Se em uma Sem hora você dúvida. consegue promover uma transformação assim, imagina todos os dias, né? O efeito composto aí, né? Como tu diz. Exato, é. E como o próprio Cícero, né, já disse, a gratidão é a mãe de todas as outras virtudes. Então é bem legal que a gente possa, de fato, colocar os conceitos em prática. O estoicismo é prática, de fato. Ivan, aproveitando aqui, também ampliar um pouco o conceito da Nova Estoa, você lançou recentemente também a rede social da Nova Estoa, que é um espaço online para que haja uma troca exclusivamente sobre estoicismo. Você já comentou até, inclusive, que nós já temos mais de 700 membros na rede social. Os estoicos, eles ensinam desde a antiguidade que nós somos seres racionais e sociais, né? Como o próprio Marco Aurélio diz, né? Que nós somos feitos como os dentes de cima são feitos para os dentes de baixo, né? Nós somos criados uns para os outros, né? Feitos uns para os outros, para que a gente se auxilie de forma mútua. Então, para você, qual o principal ganho dessa rede social, a rede social da Nova Estoa? Legal. Acredito que muitos aqui, talvez até alguns que estejam nos ouvindo, começaram a estudar e geralmente você não tem com quem falar. Vira uma coisa meio introspectiva, assim, como cavaleiros e cavaleiras solitárias ali desbravando um universo desconhecido. E isso, por mais que você esteja descobrindo muitas coisas, percorrer um caminho sozinho, você pode até ir mais rápido, mas talvez você não vá tão longe. E a ideia dessa comunidade, né, dessa rede social, era justamente conectar as pessoas que estudam, né, e que querem se aprofundar, ou mesmo conhecer um pouco mais do estoicismo. Então, conectar as pessoas, outras pessoas, dar voz, né, para que outras pessoas compartilhem também os seus aprendizados, o que elas estão evoluindo. Esse era o principal objetivo, e fazer de uma forma organizada, né, porque tem lá no Facebook grupo do estoicismo e tal, mas ainda é muito incipiente, né, acaba sendo muito, às vezes, bagunçado, né, porque você não tem uma moderação séria, ou às vezes muito menos organização, vamos dizer assim, para que a gente tenha trocas ali mais significativas. Né? Acho que é super válido também, né? Como uma forma de conectar as pessoas, mas a ideia da rede era justamente ter um ambiente onde as pessoas possam se conectar, elas podem, tem chat lá, né? Elas podem conversar umas com as outras, podem ver o que outras pessoas ali estão publicando. Então, eu sei que é mais uma rede, né? Aquele negócio, pô, mais um. Mas ali tem o objetivo de ser algo mais virtuoso, né? Que você entre e some para ti, né? Seja você entre um pouquinho melhor do que quando você sair. É diferente, talvez, de outras redes onde você às vezes passa horas e extrai pouco ou nada, ou até sai pior do que quando Perfeito, você... perfeito. Legal. Ivan, sem dúvida nenhuma, a gente tem um aumento significativo na busca das pessoas por conhecer o estoicismo. Eu percebo e recebo diariamente, né, no Estoicismo Brasil, muitas pessoas chegando, novos seguidores, perguntando: olha, eu estou começando agora, é, descobri o estoicismo, muitas pessoas falando sobre esse assunto, eu não sei por onde começar. Então, eu queria, para finalizar essa primeira parte do nosso bate-papo, eu queria perguntar para você quais livros você indicaria para o iniciante. Eu já dei a minha lista aqui da outra vez. Agora, o Ivan, quais livros, né, você indicaria para quem está iniciando no estoicismo? Bom, os que eu recomendo dos clássicos: O Manual da Vida Boa, do Epiteto,
É um livro pequeno, um livro simples, com grandes pensamentos, e o Flávio Arriano, que escreveu, que era um aluno do Epiteto, ele fez um resumo, né? Então, já começa ali com o Memorex lá do Epiteto. Ótimo. Outro livro que eu gosto muito é o Sobre a Brevidade da Vida, também na mesma pegada, um livro curto, com grandes ensinamentos, numa linguagem mais simples, e acredito que traz uma mensagem ali muito importante, né? Que hoje, se pegar aqui das dezenas de pessoas aqui que estão nos acompanhando e falar, não, vamos começar a desenvolver valores e virtudes, né, hoje, você fala, cara, não, pô, eu gosto, mas eu não estou com muito tempo, não está corrido, está complicado, não, agora estou, sei lá, terminando minha faculdade ou qualquer coisa assim, e basicamente não é prioridade, né? E a vida não, nunca vai ficar mais fácil, ela sempre vai complicando cada vez mais. Então, assim, o momento de começar a desenvolver valores e virtudes, até porque no próprio trabalho isso é super relevante, né? As ditas soft skills, né, não vêm à toa, né, também estão associadas aí a valores e virtudes. É hoje, né? Você tem que começar agora, né? Como o Epiteto Exato. diz, né? O jogo é agora, não é Perfeito. amanhã, não é depois. Então, esses livros que eu recomendo, tem literaturas aí do Ryan Holiday, né? Como O Ego Sem Inimigo, que é Tudo é a Chave, que são livros que ele nem chega a falar do estoicismo diretamente, né? Mas tem um embasamento estoico. E a própria Nova Estoa, acho, para quem está começando, sem dúvidas, não estou falando porque eu tenho envolvimento, mas porque assim como eu queria uma estrutura para poder aprender, né, a gente criou essa estrutura. Então tá aí, né? Tá disponível para qualquer um que queira estudar. Ótimo. Acho que hoje em dia, o simples fato de você chamar alguém com a palavra filosofia, elas já vão pensar que são coisas muito difíceis, coisas que não estão, às vezes, muito conectadas com a nossa realidade, a metafísica, enfim, todas outras questões. Mas a filosofia, ela faz parte da nossa vida. Ela não é só restrita ao meio acadêmico. Todos nós, de uma certa forma, filosofamos quando buscamos algo que é melhor para nós e para as pessoas que estão ao nosso redor, e conectar isso com o mundo no conceito estoico do summum bonum é fantástico. Acho que esse propósito que a Nova Estoa vem fazendo, de fato, traz um grande diferencial para o estoicismo no Brasil. Então, acho que agora a gente vai para a reta final, Ivan. Vamos para as perguntas e respostas. O pessoal que está acompanhando a gente pode enviar perguntas também. Aí depois, no finalzinho, aí o Ivan vai responder as perguntas. Acho que o Ivan tem o controle aí das perguntas que estão sendo enviadas. Ele vai responder as perguntas que vocês enviarem. E vamos lá, Ivan. Então, bate bola agora, ping-pong rápido aqui. Qual ensinamento estoico mais influencia a sua vida? A dicotomia do controle, né, sem dúvida, acho que ela é base aí, né? Está conectada a várias outras práticas, mas se fosse citar uma, essa sem dúvidas. Perfeito. E qual livro sobre estoicismo mais impactou a forma como você pensa? Meditações do Marco Aurélio, para mim é livro de cabeceira, assim, não, um livro que eu posso ler todos os dias e eu sempre vou aprender alguma coisa. De fato, concordo contigo. Qual livro, dessa vez, e que não seja sobre estoicismo, mais lhe marcou? Agora, saindo um pouco do estoicismo, um livro que impactou você. Eu gosto muito de ler, né? Assim, se eu fosse citar um livro favorito, é um livro que acho que até, não sei, não dá para ver aqui, mas eu gosto muito do livro do Conde de Monte Cristo, que é do Alexandre Dumas. É um livro super extenso, né? Mais de 1000 páginas, mas eu gosto muito dele porque era uma pessoa que uma pessoa que perde tudo e começa a construir a si próprio, né, de uma outra forma, de uma forma mais sábia, né? Gosto muito do personagem do Edmond Dantes, né, a forma como ele vai criando a si próprio ao longo do livro, acho super interessante.
Legal. E qual é a sua citação preferida dos estoicos? Gosto muito do Zenão, falando que o homem conquista o mundo ao conquistar a si mesmo. Era para mim assim, ó, o entendimento disso abre portas, abre a mente e para mim faz muito sentido. Sem dúvida, uma excelente citação. Ivan, vamos então para o nosso encerramento. Você está com o controle das perguntas aí? Vamos ver o que o pessoal enviou para nós aí. Boa. O Felipe aqui perguntou se pretende escrever um livro sobre estoicismo. Sim, pretendo e já comecei, na verdade. Um livro aí inicialmente voltado, né, que seria o empreendedor filósofo, né, não me colocando nessa figura, mas trazendo um pouquinho do que empreender, né, acho que hoje cada vez mais aí vem mais pessoas querendo empreender e começar os seus negócios, porém é um caminho de grande ação, né, de grande dificuldade. E você passa por muitos momentos, né? Agora esse momento mesmo, como a recessão econômica aqui, né? Tem muita empresa tendo que mudar os seus planos e tendo que fazer desligamentos e coisas assim. E então só para citar um, né? Mas pandemia era outro, enfim, você passa por muitas dificuldades e provações nessa jornada. E o estoicismo ele é um sistema operacional especialmente criado para momentos de crise, né? Então ele estava lá foi criado no momento de crise e decaimento lá da antiga Grécia e ele acaba ajudando muito, né? Então a ideia é trazer um pouco desses conceitos, né, desse conhecimento aí para quem está começando ou já está empreendendo. Legal, temos tempo aí, Ivan. Temos mais perguntas aí? Ó, tem uma pergunta aqui do Matheus. Tenho problema em terminar as coisas que começo. Posso encontrar forças no estoicismo? A famosa procrastinação, Ivan. Procrastinação. Sim, eu vejo. Bom, primeiro, né, se a gente pegar as virtudes cardeais, né, a gente tem a coragem, a gente tem a moderação, a gente tem a sabedoria e tem a justiça. Uma pessoa que tem a virtude da coragem, ela é uma pessoa que vai agir, né? E para mim, e coragem tem origem etimológica lá em cuore, né? Cor, que é coração, né? Então, aonde que você está colocando o seu coração, né? Então, você coloca o teu coração em algo e você corre atrás daquilo. Então, por isso, já acredito que faz sentido. Outra questão é focar naquilo que está no seu controle, né? E sempre, o estoicismo é uma sabedoria prática, sempre dá ação. Então, acredito que muita do que faz a gente não terminar as coisas que começa, e o próprio Sêneca fala sobre isso nas cartas de um estoico, né, que a gente inicia muitos ciclos toda vez. E aí, por isso a gente divide a vida em várias frações. A gente nunca consegue unir. Né? Ou que o próprio Sêneca também diz que não adianta você fugir, porque você vai levar a si mesmo quando você fizer isso. Então, você não precisa de uma mudança de clima, né? Ele fala, você precisa de uma mudança de alma, né? Uma mudança do seu interior, em outras palavras. Então, eu acredito muito nisso, assim. Se você está começando várias coisas, e eu não sei qual que é o contexto, né, específico ali da tua vida, mas colocando sob a luz do estoicismo, né, é o entendimento de que há uma perturbação dentro de ti, né, que faz gerar um sofrimento. Né? Os estoicos lá têm o conceito de tanto de apateia, né, que é essa ausência de sofrimentos, mas também tem a questão da ataraxia, que é a ausência da perturbação interior. Então, né, eu digo que é como se fosse um rio, né, que quando você tem muitas pedras no rio, o rio começa a ficar muito agitado, ele começa a ficar revolto. Essas pedras são esses sofrimentos que a gente tem dentro de nós e muitas vezes dos quais a gente não fala, a gente não busca.
fazer algo sobre isso. No momento que a gente consegue remover essas pedras, a gente vai fazendo com que a nossa alma tenha uma melhor fluidez. Então, eu acredito que isso pode ajudar aí. São alguns conceitos aí que acho que pode ajudar a não procrastinar. Legal. Tem mais aí, Ivan? Deixa eu ver. Por onde começar a ler o estoicismo? Bom, já dei as dicas aqui, né? Acho que o Manual da Vida Boa do Epiteto, sobre a Perfeito. brevidade da vida do Sêneca, e depois eu iria ali ou para Meditações ou para Cartas de um Estoico. Eu não começaria pelo Meditações, porque Meditações foi escrito como um diário, né, para o próprio Marco Aurélio, então tem muitas coisas. Vai ler e talvez não faça tanto sentido, porque fazia sentido para o Marco Aurélio, né? Então nem todos os trechos são tão... Ele não escreveu para alguém ler, ele escreveu para ele mesmo ler e entender. Sim. Então eu começaria pelo Epiteto, que ele estava dando uma aula, enquanto o Arriano estava anotando, né? Então acho que é um bom começo. Tem os livros mais modernos aí do Pense como Imperador, do nosso amigo aí Donald Robertson. Tem outros livros modernos aí que explicam o estoicismo, e até interessante, né, porque as editoras, agora acho que elas têm enviado para ti também, né, Marcos, alguns livros novos do estoicismo. Então isso está crescendo tanto que as editoras estão traduzindo e publicando novos livros. Eu não cheguei a ler todos aí, mas buscar aí alguns livros aí acho da Sextante, acho que é Dark Perfeito. Side, se eu não me engano. Tem publicado aí livros novos aí que podem somar para ti também. Não os Uma conheço, nova, mas me parece serem bons. livros com novas linguagens, né, que facilitam também a compreensão. Então, isso é legal. Acho que não sei, Ivan, temos um tempinho ainda aí. Acho que dá para responder mais uma aí. Aqui no Perguntas aqui, perguntas aqui que eu vi que estavam nos comentários, mas essas daí já subiram, já perdemos Perfeito. a visibilidade delas. Perfeito. Pessoal, então, Ivan, suas considerações finais aí para concluirmos esse bate-papo histórico. Considerações finais, eu recomendo que vocês entrem lá no novestão.com.br, se inscrevam, busquem conhecer um pouco mais e principalmente busquem praticar, né? Se a gente sair aqui dessa live e a gente não colocar algo em prática, seja o que for, qualquer coisa, mas que a gente dê um passo para frente, no nosso ritmo, do nosso jeito, mas que a gente avance. Se a gente fizer isso um pouquinho a cada dia, né, o efeito composto disso, né, lembrando que o estoicismo ele é um treino da mente, né, para buscar uma vida mais feliz, né, uma vida, né, com mais valores, mais virtudes. Se a gente der um passinho nessa direção a cada dia, lá no final, né, se a gente perguntar para qualquer uma das pessoas que estão aqui, elas vão falar, não, no final do dia o que eu quero é ser feliz. Então se a gente quer ser feliz, por que a gente não desenvolver isso todos os dias? Desenvolver isso como habilidades, né, que são treináveis, né, não é uma coisa que um dia eu vou acordar e vou estar feliz, né, que é diferente de estar alegre, né? Posso estar alegre, posso estar não alegre em um determinado momento. A felicidade, ela mora dentro de nós. Então, desenvolver isso é a minha dica final aqui. Legal. Ivan, muito obrigado mesmo por poder compartilhar conosco. Nós trocamos na Nova Estoa semanalmente informações, estamos sempre aprendendo uns com os outros na Nova Estoa. Compartilhamos aqui no Instagram a mesma audiência, o pessoal que está nos acompanhando no Estoicismo Prático. Acompanhe o canal, o Estoa Brasil, arroba Estoa Brasil também. E o pessoal que acompanha meu trabalho no Estoicismo Brasil, no arroba Estoa Brasil, acompanhe o Estoicismo Prático também. Muito obrigado mesmo pelo seu tempo e por poder compartilhar essas palavras. E é só agradecer mesmo aí a oportunidade desse bate-papo contigo. Valeu? Valeu, pessoal. Um abraço aí, obrigado por ter nos acompanhado. Marcos aí, obrigado pelo papo, sempre ótimo. Tamo junto. Tamo junto sempre. Abraço, pessoal. Obrigado. Até a próxima.